Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Irmãos, quando eu entendi esse texto, eu comecei a ter mais cuidado com o meu coração. Porque há uma tendência no ser humano de buscar um culpado para a sua vida, para os seus problemas, para as situações que lhe ocorrem. E se não tiver cuidado, o coração pode atribuir qualquer coisa, qualquer situação ruim a Deus. E por isso que Jesus fala esse texto, e você vai perceber, eu vou enfatizar aqui para você enxergar isso, eu vou te mostrar o texto, para que você compreenda o que Jesus disse acerca daqueles que se decepcionam com Deus. Sabia que as pessoas podem se decepcionar com Deus? Não que Deus erre, que Deus falhe, mas porque Deus não atende às expectativas humanas. Então, quero pensar com você hoje nesse texto. E você pode aceitar ou você pode rejeitar o plano de Deus para a sua vida. A maioria dos que estão aqui são pais, mães, e nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós somos tão limitados, tão finitos, nós somos tão pequenos, nosso entendimento vai até onde a gente consegue compreender. Mas imagine Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos, Ele quer o melhor para nós, e Ele entende tudo. Ele entende o que se passa em nosso coração, Ele sabe os planos que tem para nós, Ele sabe tudo. Agora, o perigo que nós corremos, eu e você, é de errarmos em obedecer a Deus e fazermos a nossa vontade e ficarmos fora daquilo que Deus havia planejado para nós. Tem coisas, esses dias eu estava pensando numa situação em que eu falei uma coisa que eu me arrependi demais. Eu olho para trás e digo assim, por que eu não fiquei quieto? E olhe que eu não sou de falar muito. Eu geralmente, pelo meu temperamento fleumático, eu falo menos, eu penso antes de falar. Mas já teve momentos de falar coisas que eu digo, para que eu falei isso? E o cuidado que devemos ter, porque nós podemos interferir naquilo que é o projeto de Deus para nós. Então nós podemos aceitar ou rejeitar o plano de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano, Ele quer o melhor para você. Então, tenha o cuidado de dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Me ajude para que meu coração, diante de qualquer situação, não fique revoltado com o Senhor. Vamos lá? Lucas 7, verso 18. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Quais coisas? O que tinha acontecido? Os milagres, as coisas que haviam acontecido através do Senhor Jesus. Versículo 19. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Na mesma hora Jesus curou a muitos enfermos, muitas enfermidades e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmãos, esse versículo aqui não pode sair nunca da sua cabeça. É o versículo que a gente vai ler agora, o versículo 23. Bem-aventurado
é aquele que em mim não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que não ficar revoltado contra mim. Bem-aventurado aquele que não se frustrar por conta das circunstâncias e o seu coração se revoltar comigo. É isso que esse texto quer dizer. Verso 24. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará diante de ti o meu caminho. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos, justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Esse tendo justificaram a Deus significa aceitaram que o testemunho de Deus era verdadeiro. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, ou o propósito de Deus, quanto a si mesmos, não tendo sido batizado por ele. A quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Mas veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificado por todos os seus filhos. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, enquanto meditamos nas Escrituras, que o Senhor traga, Pai, entendimento ao nosso coração, para compreendermos o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para que não venhamos perder, Pai, de vista o teu propósito para nós, para que não venhamos ficar iludidos com nada desse mundo, para que não venhamos, Senhor, aceitar qualquer outra coisa que não seja a tua vontade, qualquer outra proposta. Nos ajude, Pai, que a tua palavra hoje seja clara ao nosso coração. Nós oramos, Pai, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, nós enxergamos nesse texto 3 tipos de pessoas que respondem ao chamado de Deus. Nós temos 3 tipos de reações diante daquilo que Deus está fazendo. Há momentos em que Deus está agindo, mas nem todos percebem aquilo que Deus está fazendo com o mesmo olhar, com a mesma visão, no mesmo ambiente, as mesmas evidências, mas as pessoas não enxergam. Alguns creem, outros duvidam e outros rejeitam. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando Jesus veio e quando Jesus ia nascer, os doutores da lei não perceberam, não discerniram. Jesus esteve pregando na cidade com 12 anos, como falamos semana passada. Jesus estava discutindo, perguntando e conversando com os doutores da lei, e eles ficaram maravilhados, mas não identificaram Jesus como o Messias, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Eles não perceberam. Eles eram mestres da lei, mestres das Escrituras. Sem a ação do Espírito Santo não há discernimento. Mas há uma mulher
uma viúva que estava no templo. Havia um homem também chamado Simeão, que o Espírito Santo disse a ele: vá no templo agora, porque os pais do menino, do Messias, estão para consagrar ele. Ele vai, quando chega lá, um bebezinho de 8 dias. Quando ele vê José e Maria com Jesus, ele chega perto, pede para pegar o menino, pega o menino no colo, porque ele tinha recebido uma promessa de Deus: olha, você não morrerá enquanto você não vê o Messias. Ele pega Jesus no colo e ele faz uma oração: Senhor, obrigado, agora pode despedir o teu servo, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. Como é que ele discerniu quem era Jesus, mesmo sem Jesus fazer nada, sem falar nada, apenas um bebê? Os pastores, que no nascimento de Jesus foram lá, viram anjos, revelação de Deus de quem era Jesus. Os religiosos da época não discerniram. Os magos que vieram do Oriente, magos naquela época se falava, não era de alguém que fazia magia, era de alguém que estudava os astros. Aqueles homens reconheceram que o Messias estava nascendo, mas os religiosos não perceberam. Diante dos mesmos acontecimentos, os religiosos não tiveram entendimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente venha discernir aquilo que Deus está fazendo, para que a gente não passe despercebido daquilo que o Senhor está fazendo. Então, naquela época, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, cada pessoa tem atitude diferente. Nós vimos a atitude do povo, dos cobradores de impostos, dos publicanos, nós vimos a atitude de João Batista e nós vimos as atitudes dos fariseus, dos religiosos da época. Cada um teve atitudes diferentes. Esses 3 tipos de respostas ao mover de Deus são revelados através dessas 3 pessoas, ou João Batista e depois 2 grupos de pessoas: os pecadores e os religiosos. Quem teve a atitude mais correta? A pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é: como é que você está respondendo aquilo que Deus está falando? Ou se você está percebendo aquilo que Deus está falando com você. Não, porque a pior coisa que pode acontecer à vida de alguém é viver enganado. Você acha que os fariseus entenderam que Jesus era o Messias e disseram assim: vamos matar ele, porque aí a gente fica com o poder no lugar dele? Não, eles estavam enganados. Eles conheciam muito bem a lei, mas quando eles viam Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Irmãos, coisa pior do que ser enganado, está inocente num caso, sem saber o que realmente está acontecendo. Querido, não tem coisa pior do que estar vivendo acreditando numa coisa que não é real, pensando em algo e está equivocado, está enganado. E assim viviam os fariseus, os religiosos da época. Então nós enxergamos nesse texto que uma dúvida sincera, o Senhor dá a resposta. Quem era que tinha uma dúvida sincera? Era João Batista. Nós, quando eu vi a primeira vez essa ministração com esse olhar, eu fiquei pensando: Senhor, eu nunca tinha percebido isso. João Batista, irmão, não conhecia Jesus mais ou menos, ele conhecia muito bem Jesus. Em João 1:29, João Batista está batizando o povo e ele vê Jesus entrando na água. E ele diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me batize. Primeiro ele faz uma declaração, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, isso não era uma declaração qualquer, era a convicção de quem estava chegando. Ele sabia quem era Jesus, Cordeiro de Deus, que não é que tira o pecado de Israel, não é que tira o pecado de Jerusalém, é que tira o pecado do mundo. Quem era esse? O Messias que veio do céu para salvar a humanidade. João Batista sabia disso. Um dia você entregou sua vida para Jesus, pediu para o Espírito Santo entrar em sua vida.
Mas certamente já houve dias em que você pensa assim: será que Deus está se importando comigo? Será que Deus está vendo meu sofrimento? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? E aí aonde havia certeza, pode vir dúvida. Onde havia convicção, pode vir questionamento. Certamente que já aconteceu com você, de algum dia, dizer assim: meu Deus, olha o que está acontecendo, o Senhor não está vendo? Como os discípulos na tempestade, que acordam Jesus, e a pergunta é: Senhor, não se te dá que pereçamos? Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? A gente vai morrer, o Senhor está dormindo numa almofada, o Senhor não se importa com a gente? Irmãos, que tristeza imaginar que Jesus não se importa. E Jesus, eu estava querendo ver a fé de vocês. Jesus levanta, repreende o vento e o mar e diz assim: cadê a fé de vocês? Eu estava esperando vocês terem essa atitude de repreender os ventos e o mar, porque eu já dei autoridade a vocês. Vocês não têm fé? E eles disseram: quem é esse que manda e até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles acreditavam: olha, ele tem todo o poder mesmo, mas ele se importa com a gente? O Senhor não se importa que a gente morra? Olha a pergunta. Será que essa pergunta ofenderia você? Quando um filho, às vezes, questiona o amor de um pai ou de uma mãe quando é disciplinado: será que o Senhor me ama? Será que minha mãe me ama? Certamente que ninguém te ama mais do que eles. Raras exceções, pode ter alguém que é muito, muito distante do Senhor, que possa ter um pequeno afeto por um filho, por uma filha. Mas a realidade, e quase na sua totalidade, é o amor mais profundo e mais sincero que você talvez possa experimentar. Mas coisa ruim é quando se duvida. João Batista estava preso e ele manda mensagem para Jesus: és tu o que havia de vir? Por que João Batista faz esse questionamento? Ele estava preso porque denunciou o pecado de Herodes, e ele acreditava que Jesus era o Salvador do mundo. E agora, por que o Senhor não faz nada para me tirar da cadeia? Sei lá, talvez ele tenha pensado isso. Por que o Senhor não resolve meu problema? Por que o Senhor não soluciona essa situação que eu não estou conseguindo resolver? Por que o Senhor não entra na minha vida e não resolve meu interior que está meio bagunçado? Por que o Senhor não entra na minha família e resolve aquela situação que eu não consigo? Por que o Senhor não age nessa enfermidade e não tira essa enfermidade que eu não estou conseguindo resolver? Por que o Senhor não entra nesse problema do meu familiar que está usando droga e eu não consigo libertar? E às vezes pode soar para o nosso coração de que Jesus não se importa com o nosso problema. João Batista chega a duvidar se Jesus era realmente o Messias. Ele chama 2 de seus discípulos e diz: pergunta a ele se ele é aquele que havia de vir. Ele não nega que Jesus era o Messias, ele questiona. A dúvida nasce de uma expectativa frustrada dele, não que Jesus falhou com ele, mas da expectativa que ele nutriu em seu coração. E aí o que é que ele faz? Ele não se afasta de Jesus, ele busca a resposta. Pergunta para ele. Que você pode ficar frustrado com Jesus e não querer mais buscar a Jesus, mas você pode também questionar a Jesus: Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, está difícil de suportar a situação, mas eu sei que o Senhor sabe o que é melhor. Me ajude a entender o que eu preciso entender agora, porque nem tudo, irmãos, vamos entender agora. Me ajude a entender, Senhor, a fase que eu estou vivendo e que eu não sei como resolver. Questione a Jesus, não se revolte com Ele, questione a Jesus. Eu vi o testemunho ontem de uma senhora conversando com Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, filho do Josué Gonçalves. Ela disse que quando o cunhado dela chegou para dar notícia que o marido dela tinha morrido, ela viu alguém chorando. Depois ela olhou para o cunhado e perguntou: o que aconteceu? Ele disse: olha, você tem que ser forte,
Ela entendeu. Não sabe o que essa irmã fez? Ela pediu licença, foi para o quarto, se ajoelhou, disse: Deus, obrigado, porque eu posso confiar em Ti. Meu marido morreu, mas eu posso confiar em Ti. Meu Deus. E ela chorou por um tempo, depois se recompôs e voltou para a sala. E ela disse: irmãos, depois daquele dia, eu só chorava sozinha, mas eu nunca reclamei. Meu Deus, que fé! Eu nunca reclamei, eu nunca murmurei, eu nunca me revoltei com o Senhor. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. João Batista estava duvidoso, estava preocupado, mas ele faz questionamento para Jesus. E o que é que Jesus faz quando chega esse questionamento? Irmãos, é interessante que a situação de João Batista era tão difícil, que Jesus não manda apenas uma resposta. Eles chegam e fazem o questionamento, a pergunta que João diz para eles fazerem, e Jesus diante deles, diante dos discípulos de João, Jesus cura pessoas enfermas, pessoas cegas, Ele cura pessoas, e diz assim: agora vai lá e diz a ele: os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Jesus precisou fazer milagres para que essa resposta chegasse, para ajudar João Batista na sua fraqueza. Jesus não ignora a nossa fraqueza, Ele nos dá a resposta, Ele nos ajuda, e você pode ser completamente sincero: Senhor Jesus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas me ajude a suportar o processo. Jesus não se ofende com a sua sinceridade. Jesus não disse assim: vá lá e diga àquele cabra lá que eu sou o Messias. Ele não falou que eu sou o Cordeiro de Deus? Que homem fraco é esse, rapaz? Que homem fraco é esse? Vai lá e diga a ele que não seja incrédulo, não. Não. Jesus considera, irmãos, aquilo que João Batista estava vivendo, estava passando. Jesus faz as obras para que ele aponte e mostre para João Batista que era legítima a sua dor. O que ele estava sentindo era do ser humano, era normal de se sentir realmente aquilo. Ele não dá uma explicação teórica somente, ele dá uma revelação prática, e em seguida ele fala: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Irmãos, toda vez que eu estou muito aborrecido com circunstâncias, com situações, eu me lembro desse texto, Lucas 7:23. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, bem-aventurado aquele que não se revoltar comigo. Lembra de Marta e Maria, quando Jesus chega e Lázaro já está morto há 4 dias. Irmão, se você ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber que aquilo é uma reclamação. Marta e Maria dizem a mesma frase. Certamente elas estavam conversando sobre Jesus e dizem assim: por que Jesus não veio? Por que Jesus está acostumado a vir na nossa casa? Por que Ele não veio? Se Ele tivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Irmãos, eu imagino que elas conversaram, porque ambas dizem a mesma frase para Jesus. Quando Jesus chega perto de Marta, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Irmão, isso é uma cobrança. Meu irmão não teria morrido. Daqui a pouco Maria chega e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Talvez seja mais ou menos assim: no dia que foi para o Senhor comer com a turma toda, o Senhor veio e ficou na nossa casa de boa, né? Agora para curar nosso irmão, cadê o Senhor? Irmãos, e Jesus disse: eu não disse que se você crê, você verá a glória de Deus? Você crê que Ele vai ressuscitar? Sim, Senhor, eu creio que Ele vai ressuscitar no último dia. Ela estava pensando na eternidade lá no céu, e Jesus: não, eu digo a você que todo aquele que crê em mim nunca morrerá, mas aquele que está morto, se crê em mim, ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse. Ela disse: eu creio, Senhor.
Então, irmãos, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em Jesus. A dúvida não é o fim, se ela leva você para Jesus. O erro não é perguntar para Jesus, ser sincero com Ele. O erro é se afastar, ficar revoltado. Quando eu era novinho, irmão, eu ainda sou novo, mas quando eu era mais novo, bem novinho, teve uma época que eu fiquei revoltado. Eu disse: Deus, é o seguinte, se o Senhor não resolve minha situação, é porque o Senhor não está se importando. Então é o seguinte, eu vou pecar agora. Agora eu vou fazer o que é errado. Saí nas ruas, lá em Luiz Eduardo caminhando. Vou fazer o que é errado. Saí, caminhei, cansei. Voltei, digo, vou pecar não, hoje não. Voltei revoltado, zangado, mas dizendo assim: não, o mundo velho não tem graça mais. Esse mundo que um dia eu vivi, eu não quero voltar mais para lá. Por isso Jesus diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Então, olha só, irmãos, que coisa interessante, é a humildade daqueles que se rendem. É o segundo grupo. João Batista duvida, mas ele questiona, recebe resposta sincera de Jesus, evidência com milagres, para ajudar o bichinho na sua fraqueza. O segundo grupo é o grupo daqueles que aceitam, daqueles que são humildes e acreditam que a palavra de Deus está certa, está tudo certo, a vontade de Deus para a minha vida vai se cumprir. Olha os versículos 29 e 30. O texto diz assim: todo o povo que o ouviu, até os cobradores de impostos, justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Irmão, o batismo era uma confirmação da sua fé. O batismo nunca foi de criança, de bebê, de recém-nascido. O batismo sempre foi de adulto. Pessoas que acreditam na palavra de Deus e dizem assim: eu quero Jesus porque eu sei que sou pecador. E esse povo diz assim: nós acreditamos naquilo que Jesus disse e nós recebemos o batismo de João. Nós acreditamos, nós aceitamos isso. Eles ouviram, reconheceram e foram batizados por João. Eles foram humildes, entendendo a sua condição pecadora, para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida deles. A vontade de Deus pode cumprir-se na sua vida, mas ela pode não se cumprir, porque Deus deu liberdade de escolha a você. Você pode ter um destino terrível, ou você pode ter um destino guiado por Deus e um propósito maravilhoso lá na frente. Mas mais importa sofrer no processo do que sofrer no final. Lá em Salmos está escrito que tem alguns que vão andando e chorando, levando a preciosa semente, mas voltarão com júbilo, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, o resultado da sua obediência a Deus. É preferível chorar por obedecer a Deus e colher os frutos depois, do que se alegrar desobedecendo a Deus e colher os frutos da desobediência depois. Você está disposto a sacrificar o presente para colher um futuro de colheita de Deus? Ou você quer ter um momento de alegria agora e consequências terríveis depois? É a escolha que nós fazemos. Sansão preferiu ter algumas noites de prazer do que viver o propósito de Deus eterno para a sua vida. Decisões equivocadas trazem desastres sobre a nossa vida. Abraão, você já viu a guerra lá na Palestina? Quer saber como é que funciona aquilo? Pergunta a João, o evangelista. Sabe tudo. Sabe até o nome das bombas que solta lá. Eu não sei onde ele estudou tanto, mas sabe tudo. Mas não, por que aquela guerra toda? Por causa da decisão de um homem, o nosso pai na fé, Abraão. A mulher disse assim: eu quero ter filho. Ele: calma, mulher, que Deus disse que nós vamos ter filho. Ela disse: não, eu quero é agora. Deita com Agar, nossa empregada.
Abraão disse, tá bom, deitou com Agar, nasceu Ismael. É de onde vieram os palestinos? A decisão de um homem afetou toda a humanidade, por causa do poder de influência que aquele homem tinha. Ele era o pai na fé. Cuidado com suas decisões. Você pode viver a vontade de Deus ou desprezar ela. Cuidado com isso. Esse povo aqui, os pecadores, os publicanos, eles não tinham nenhum status espiritual, mas era um povo que tinha um coração ensinável, um coração que aprendia, e decidiram descer as águas do batismo como obediência a Deus. Quando o texto diz assim, justificaram a Deus, é que eles reconheceram que a palavra de Deus era justa, verdadeira. É isso que eles reconheceram. Deus, irmão, eu costumo dizer, Ele não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas ensináveis. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele não exige de nós perfeição, Ele exige progresso, mudança, conserto, ajuste, coração humilde, para poder receber as respostas corretas de Deus. Esse foi o segundo tipo. O primeiro tipo ficou duvidando e questionou. O segundo tipo teve humildade e reconheceu e viveu o propósito de Deus. Agora o terceiro grupo, Deus tinha um plano para eles, mas eles rejeitaram o plano de Deus. Você sabia que tem como rejeitar o plano de Deus para a sua vida? Você sabia que eu tenho como rejeitar? É o que está escrito aqui nas Escrituras. Deus tinha um destino, um fim. Olha o que diz o texto, nos versículos 30 a 32. O texto diz assim: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, porque as suas decisões vão afetar você e vão afetar a sua geração depois de você. Eles rejeitaram o conselho, o plano, o propósito de Deus para as suas vidas. Eles rejeitaram, está escrito, homens que tinham tanto conhecimento. O que você perguntasse da Bíblia daquela época, eles sabiam que era o Antigo Testamento. O que você perguntasse, eles sabiam. Mas rejeitaram a vontade de Deus, rejeitaram o batismo, rejeitaram o propósito de Deus. E Jesus ilustra isso dizendo às crianças: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Por que Jesus fala isso? Porque eles viram João Batista com tanto rigor, com tanta firmeza, e eles não aceitaram a mensagem de João Batista. Esse pastor é muito duro. Aí viram Jesus amoroso, que comia com eles, que bebia com eles, com os seus discípulos, com os pecadores que se convertiam. Eles, esse também a gente não recebe não. A gente nem quer João Batista, que é durão, que é estranho, que é esquisito, e a gente também não aceita esse outro também. Querida, a questão não era Deus falar. A questão é que eles não queriam a vontade de Deus para a vida deles. Não é o estilo de ouvir, é um coração obstinado, teimoso, que não quer. Você já deu conselho para alguém, conselho da Bíblia, correto, certo, e você vê a pessoa tomar uma direção contrária? Vocês imaginam se eu já vi? Eu já vi, quantas vezes eu já vi? A pessoa decidiu não querer o que Deus queria para ela. Quem não quer obedecer, a gente sempre fala aqui, né? Sempre encontra uma desculpa. Quem não quer obedecer, sempre encontra uma desculpa. O orgulho cega a pessoa e ela fica numa condição de não entender a vontade de Deus para a vida dela, porque ela não tem coração disposto para obedecer, ainda que seja difícil. Esse texto revela 3 caminhos diante de Deus, diante da vontade de Deus, da manifestação de Deus. A dúvida que busca e ela encontra a resposta, João Batista. A humildade que se rende, aqueles pecadores que se renderam e encontraram a transformação, e o orgulho daqueles que resistiram, que não aceitaram a vontade de Deus para a vida deles, perdem o propósito de Deus para as suas vidas. Qual atitude você tem? Dúvida, tristeza, dificuldade, mas busca a resposta em Jesus?
Você tem humildade, aceita a vontade de Jesus logo, a palavra de Deus. Ou você é aquele que está obstinado, que a sua mente já diz assim, não, eu já sei o que eu quero para a minha vida, e ainda que Deus não queira, eu vou fazer. Rejeitando o plano de Deus para a sua vida. Qual atitude você tem? Deus hoje continua falando, e a questão é, você vai ser como João, vai buscar entender, como o povo que vai se entregar, ou como os fariseus, doutores da lei da época, que vai rejeitar a vontade de Deus e vai fazer aquilo que você quer. Encontra sempre um motivo para não mudar, né? Para não obedecer a Deus, para não fazer o que Deus quer. Vamos cantar um louvor antes da gente orar? Está faltando o som do violão, é? Deus sempre fala, Ele não precisa mudar a forma de falar. Mas Deus está procurando corações dispostos a obedecer, ainda que o preço seja alto. Estava conversando com meu irmão essa semana em Barreiras, e dizendo a ele que tem coisas que são difíceis de obedecer. O apóstolo Paulo, quando ele fala com os discípulos, lá em Atos, capítulo 20, Paulo diz assim, olha, o Espírito Santo me disse que me aguarda prisão, sofrimento, lá em Jerusalém. E os discípulos, olha, Deus está mostrando que não é para ir. Paulo disse, não, eu tenho que ir. Deus me falou que eu tenho que ir. Aí eles começam a chorar. Aí Paulo diz assim, é a última vez que vocês me veem é hoje. Como é que alguém caminha na direção da morte? Paulo diz, vocês não vão voltar a ver o meu rosto mais. Paulo diz com os discípulos. E aí eles imploram para Paulo não ir, começam a chorar. Aí Paulo diz assim, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão partindo o meu coração, e nada vai mudar a minha decisão, porque o Senhor quer que eu vá para lá. Meu Deus, como é que alguém obedece a Deus, sabendo que estava caminhando para a morte? Então, irmãos, que haja em nós o coração de obedecer a Deus, ainda que tenhamos que sacrificar a nossa vontade. A vontade de Deus é sempre melhor, porque no final a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Nós não entendemos hoje. Eu imagino João Batista esperando Jesus lá no céu. Já pensou? João Batista lá no céu esperando Jesus e diz assim, mas Senhor, o Senhor deixou eu passar uma luta daquela, rapaz, quase que eu desvio, preso na cadeia, quase que eu desvio. E Jesus disse, não, mas eu tive misericórdia de você, e eu fiz uns milagres lá, por amor às pessoas que precisavam do milagre, e para que você voltasse a confiar em mim. Então, irmãos, ainda que seja difícil, obedecer a Deus é o melhor caminho.